Oi, esse é o projeto Vida em Duas Rodas, eu sou o Guilherme e nesse vídeo eu trago mais um amigo pessoal, mais um veterano das duas rodas, o Magno, um grande amigo, foi o condutor da minha primeira viagem de longa distância de moto. Ele fez um bate-papo muito legal, o Magno tem muita experiência em condução de grupos. Ele foi diretor do ROG, já conduziu com muita segurança vários grupos por viagens aqui pelo Brasil. Então confere aí esse vídeo do Magno, vamos junto. Bom, primeiramente agradecer aí o projeto Vida em Duas Rodas por essa oportunidade de poder passar aqui um pouco da experiência, se eu posso dizer que é experiência, mas da minha vivência como motociclista e dar os parabéns pela iniciativa. Eu acho que isso aí, a gente considerando a importância da pilotagem segura para todos os motoqueiros, motociclistas, isso com certeza a gente vai estar fazendo um bem muito grande, não só para os envolvidos com o assunto moto, mas principalmente dentro da estrutura de saúde do país. Começando, meu nome é Magno, minha primeira moto eu ganhei aos 12 anos de idade. Meu pai, acho que até de forma muito corajosa, me deu uma Motovi, uma PUC, quando eu fiz 12 anos de idade. De lá para cá, até os 26 anos, eu passei a minha vida para muito mais andando de moto do que de carro. Casei, com 26 anos tive a primeira filha e a esposa pediu para dar um tempo com medo do negócio de moto, ela não gostava muito de andar, e aí eu acatei o pedido dela e passei 20 anos totalmente afastado da vida aí em duas rodas. Aos 45, 46 anos eu comecei a pensar em voltar a andar de moto. E aí, de lá pra cá, acho que aos 47, 48 anos, eu acabei comprando minha primeira Harley, estou na minha quinta Harley. E andei aí nos últimos 4 anos um pouco mais de 100 mil quilômetros. Muito mais em grupo do que sozinho. E para falar um pouco de andar sozinho e andar em grupo, é uma experiência curiosa, porque essa primeira etapa de motociclista, eu andei praticamente sozinho. Então, assim, no máximo com mais dois colegas, um passeio, curtas viagens, viagens pequenas, no máximo Caldas Novas e tudo. E depois, não, aí eu tive essa segunda etapa, que foi já com uma Harley, onde eu vi que o grande diferencial na minha idade, tendo uma Harley, era ter um grupo para andar. Então, eu acho que, de certa forma, isso mudou bastante a minha concepção de pilotagem, porque o que eu antes sabia, pilotava sozinho, que você depende de você tá mais tranquilo, você não tem outras responsabilidades. Você andando em grupo, você passa a ter uma condição de viagem, de passeio completamente diferente. Eu acho assim, às vezes a pessoa é uma excelente motociclista, pilota muito bem, mas andar em grupo é totalmente diferente. É um outro tipo de pilotagem, uma pilotagem onde você tem que respeitar quem está atrás de você, ter cuidado com quem está à sua frente, ter cuidado com quem está ao seu lado, seguir algumas regras durante os passeios e viagens, enfim, é outro tipo de diversão em cima de duas rodas. Nos últimos 4 anos, eu praticamente participei da diretoria desses últimos 4 anos do ROG. E o ROG, para mim, é um projeto aí muito interessante que a Harley-Davidson implantou na sua forma de comercialização, que é o estímulo, ou então uma forma de você receber pessoas, né, que estão começando a andar de moto agora, ou estão retomando a pilotagem, né, ou retomando ter uma moto depois de uma certa idade, e você tem aí um incentivo muito grande de participar de um grande grupo. Então hoje, aqui em Brasília, para você ter uma ideia, tem aí participantes do ROG, algo em torno aí, em média de 150 a 180 pessoas. Então tem passeios que vão 100 motos, tem passeios que vão 30, tem viagens que vão 30 motos. Então
como eu coloquei, ficou uma forma interessante de você ser recebido por um grupo. Assim que você compra uma Harley, você passa a participar do ROG automaticamente, e imediatamente você já começa a tomar conhecimento do calendário de passeios e de viagem do ROG. Aí é onde eu volto aqui um pouquinho no pilotar sozinho e pilotar em grupo. Dentro das regras, dentro da importância de um planejamento, todas as viagens do ROG, ou até de qualquer tipo de grupos de moto, porque o ROG ele tem uma missão, é receber essa pessoa, mostrar para ela como é que faz pilotagem em grupo, como é que planeja uma viagem, quais são os cuidados que você tem que ter numa estrada, quais são os cuidados que você tem que ter em passeios dentro da cidade. E você passa a ter aí, depois de algum tempo, pequenos outros grupos que criam uma afinidade maior e passam a fazer viagens diferenciadas, passeios que são planejados, combinados, mais entre pessoas mais amigas, com mais afinidade, mas não perde o conteúdo inicial. Então tem muita gente que fala assim, mas de repente por que o ROG podia ter viagens longas? Não sei, eu acho que a missão do ROG não é essa. Eu acho que a missão do ROG é colocar as pessoas na estrada, fazer com que as pessoas entendam como é pilotar em grupo, a importância, como eu falei, do planejamento, e a partir daí, aí sim, os grupos vão se conhecendo. É difícil você, por exemplo, fazer uma viagem muito longa com um grupo de motociclistas que mal se conhecem, onde a gente não tem como avaliar a experiência, a habilidade do piloto e colocar esse cara em situações de risco, colocar esse piloto em situação de risco. Então, a gente tem muito esse cuidado. Então, na verdade, a missão do ROG é essa. São viagens médias, viagens tranquilas, e aí sim, a partir daí o pessoal façam seus grupos, criem aí suas amizades e passem a fazer viagens até mais rápidas, viagens mais pesadas, mais difíceis, mais desafiadoras. Que eu acho que esse a princípio, termina aí a missão do ROG num primeiro momento. E aí, falando de segurança, eu vou colocar um pouco mais da minha experiência aqui, do que eu aprendi, né? Eu acho que a regra número 1 do bom piloto, eu gosto muito de falar assim, o bom piloto não é aquele que chega primeiro no destino. Primeiro que o destino pra gente faz parte. O mais importante é o percurso, é a curtição da estrada. Então o bom piloto é aquele que para mim sai de Brasília, vai para Gramado, volta e mandou fazer revisão na moto e vai contar as histórias de como foi a viagem, o quanto foi divertido. Então esse para mim é o que eu considero um bom piloto. Se eu vou fazer uma viagem que normalmente faria em 10, fazer em 6 horas, não vejo isso como vantagem nenhuma. Eu acho que moto, a gente tem que usar a moto como diversão. A princípio a gente tem moto, ela por si mesmo, ela é um objeto mais perigoso, é um veículo mais perigoso do que um carro. Então, já que existe um certo perigo, quanto mais tranquilidade, quanto mais de forma segura você pilotar, mais você vai se divertir. E eu acho que moto, o princípio é esse. Moto, você passa a ter aí um risco muito maior do que qualquer outro veículo. E a forma mais tranquila da gente ter noção de como a gente está preparado, primeiro tem um amigo nosso, que inclusive é um grande mestre, ele formou mais de 1000 policiais rodoviários, eu acho que em Brasília pode colocar aí por baixo umas 1000 pessoas tiveram aula com ele, que é o Heleno. O Heleno foi inspetor da Polícia Federal Rodoviária, da Polícia Rodoviária Federal e está aposentado. E hoje ele se dedica a cursos. E o Heleno fala uma frasezinha que eu acho que para mim resume muito. Nunca deixe de chamar sua moto de senhora. Então, enquanto você tiver respeito pela moto, você vai ter essa moto a seu favor. Então, assim, não existe o piloto fantástico, maravilhoso, que fala, agora eu faço qualquer coisa. É aí onde a gente começa a correr mais risco. Pelo contrário, quanto mais você pilota, quanto mais experiente você for, quanto mais situações de risco você correu, você aprende um pouco mais e passa a respeitar mais ainda
a sua moto. Pode ter certeza que ela vai te corresponder. Ela vai te colocar em menos situações de risco do que o piloto que não respeita. E aí a gente, falando sobre isso aí, como eu disse, os mais de 100 mil quilômetros que eu rodei aí nos últimos 4 anos, eu tive praticamente em todos os estados do sul, do sudeste, uma boa parte do centro-oeste, nordeste eu ainda não tive a oportunidade. Então assim, a gente vivenciou aí N situações de risco e todas elas são muito mais tranquilas na hora que você está pilotando de forma defensiva. Você nunca acreditar que aquele carro que está parado ali na pista para entrar, você tem que achar que ele vai entrar e não achar, não, ele não vai entrar porque a preferência é minha. É aí onde o cara vai entrar e você não vai estar preparado para sair da situação. Então, assim, eu não me coloco como um exemplo perfeito, de forma nenhuma, eu acho que ninguém é perfeito. Agora, eu digo o seguinte, a minha forma muito defensiva de pilotar me deixa numa situação muito tranquila, tanto quando eu estou andando pela cidade, quando eu estou andando principalmente em viagem. E eu quero dizer o seguinte, em estrada as situações elas são muito mais arriscadas às vezes do que dentro da cidade. Porque na cidade você tem um movimento maior, mas você tem também uma velocidade muito menor. Na estrada não, você está andando a 100, 120 km por hora, se passa um cachorro na pista, o risco ele é muito maior do que se você tivesse a 50, 40. Se um carro entra de forma errada, na hora errada, você para desviar é muito mais difícil você desviar ou tentar frear numa velocidade maior na estrada do que dentro da cidade. Então assim, estrada é bom demais, mas ela também cria situações de muito risco. E quando a gente fala assim até de experiência de pilotagem, tem histórias engraçadas. Uma viagem que nós fizemos recentemente, há uns 2, 3 anos atrás, onde tinha um grupo de 30 motos, era uma viagem do ROG, e dentro do grupo tinha uma pessoa que a gente percebeu que ela não teria experiência para pilotar na estrada que a gente ia passar. A gente ia pegar um pouco ali da Dutra, depois pegar ali para a Serra do Rio do Rastro. Então a gente teve todo um processo de cuidado e de conversa com a pessoa para que ela não colocasse o grupo em situação de risco e pedimos uma tranquilidade do mundo, porque é muito difícil você chegar para uma pessoa de 40, 50, 60 anos e falar assim, ó, você não tem habilidade para percorrer tal percurso. E era uma situação desse caso, nesse formato, e a gente inventou uma historinha que a moto dele ia ter um problema e a moto ia precisar ir para o reboque. E ele ficou meio assim no começo, mas aceitou. E depois ele veio agradecer. Ele falou, olha, realmente eu não estava preparado para fazer esse percurso com vocês e eu ia colocar o grupo em risco. Então, assim, são coisas, são situações que às vezes para a gente é muito chato, mas eu digo muito para os colegas que vão viajar com grupos outros e de repente eu não estou participando, eu falo assim, olha, siga a sua velocidade, vá no seu tempo, vá na sua tranquilidade. Não ache que a velocidade do piloto que está na sua frente é a mesma sua, é a ideal para você. Então aí são aqueles grupos que andam cada um na sua velocidade, tem vários, é uma forma de viajar, que não tem crítica em relação a isso de forma nenhuma, pelo contrário, é um tipo de viagem muito divertida. Só que quem vai e não tem tanta experiência, não deve seguir o ritmo de outra pessoa, você tem que seguir o seu ritmo. Enquanto você estiver no seu ritmo, você está tranquilo. Enquanto você estiver com a situação sob controle, você está mais tranquilo ainda e vai se divertir muito mais, voltando e bato sempre. Moto foi feita para a gente se divertir. Ainda falando, continuo aí na mesma linha das viagens em grupo, uma das partes divertidas, como eu falei, é muito mais a estrada do que o destino. E na estrada, ela se faz mais divertida na hora que está todo mundo muito tranquilo. Então, voltando um pouco, até lembrando de situações onde a gente em estrada tem normalmente um líder, uma pessoa que está puxando, um outro piloto que está lá como ferrolho, fechando o grupo para dar uma segurança maior para o grupo. E quando o ferrolho observa
que um dos pilotos já está abrindo algumas distâncias em algumas curvas, a gente já avisa para o líder diminuir a velocidade para que a viagem se torne mais segura. As nossas viagens, elas normalmente percorrem 500 a 600 km por dia. Para quê? Para que a gente chegue num horário bom nos hotéis, onde chegando nos hotéis, vamos para a piscina, vamos curtir a sauna, vamos tomar uma cerveja, vamos comentar como é que foi a estrada, vamos falar como é que vai ser o dia seguinte. Então, toda essa parte, esse contexto da viagem em grupo, ela é muito legal, ela é muito divertida, desde que o grupo esteja sempre em segurança. A outra coisa, planejamento. Quando a gente vai fazer uma viagem em grupo, e o nome já diz, é viagem em grupo. Você não vai fazer um planejamento para você, para a capacidade da sua moto. Você vai fazer sempre um planejamento para moto que tenha menor autonomia, para o piloto que tenha menor experiência. Então toda a quilometragem, todas as paradas, todos os abastecimentos, eles são contemplados, são planejados de uma forma onde todos se sintam tranquilos, sem a tensão, sem a cobrança de um horário certinho, não. O horário tem que ser certo, só que todo mundo muito mais à vontade, porque isso é que faz uma viagem de moto dar o maior prazer possível. E viajar de moto é muito bom, tem estradas no Brasil mesmo. Quando você fala de ir para o sul, pelo amor de Deus, a quantidade de boas estradas, cidades legais, boas estruturas, ali tanto no sul como no sudeste, em Minas Gerais. Minas Gerais, quem gosta de fazer curva pode escolher qualquer destino em Minas Gerais que vai ter aí várias opções. E dentro do contexto de vamos planejar o tamanho do hotel, qual hotel que cabe todo mundo, qual hotel, como é que você chega no hotel. Então assim, a pessoa que fica responsável por esse planejamento, ela tem uma responsabilidade muito grande. Porque não adianta, peguei um hotel maravilhoso, tem 1 km, 2 km de estrada de terra que para Harley é muito mais complicado. Então você já falhou um pouquinho no seu planejamento. Procura um hotel mais perto da estrada, é uma cidade onde a gente vai só passar. Então, quanto mais perto da estrada esse hotel tiver, mais fácil a viagem ela fica mais tranquila. Imagina, já teve situações onde a gente, por desconhecimento, achou que um hotel era perto da estrada, não era, ele estava uns 3 quilômetros no centro da cidade, depois da estrada, mais para o lado do centro da cidade. Aí você imagina, depois de uma viagem de 600 quilômetros, o dia todo, ou sol, ou chuva, você chegar num horário de pico no trânsito da cidade, que você não conhece, para chegar no hotel e pegar todo aquele trânsito das pessoas voltando para casa. Então, é uma tensão enorme na hora de você chegar. Então, são detalhes que a gente acha que não são importantes e que fazem muita diferença em dar maior prazer na viagem. Eu queria te perguntar, você falou do negócio do grupo, que o cara às vezes vai abrindo um pouco. Quais seriam os riscos desses buracos dentro dos grupos? Tá. Quando a gente está viajando em grupo, uma das preocupações que a gente tem é com o distanciamento. Você tem que fazer o cálculo onde o distanciamento entre uma moto, normalmente a gente viaja em fila dupla intercalada. E esse distanciamento ele é medido sempre pela moto que está à sua frente. Então existe aí uma técnica de contar 1001, 1002 para você encontrar o distanciamento ideal de segurança dentro do grupo. Quando você percebe que um dos pilotos está deixando uma distância maior, primeiro você está vendo que ele está com certa dificuldade em seguir o ritmo do grupo. Então quem está lá atrás, quem é o responsável, o ferrolho responsável pela segurança do grupo atrás, ele imediatamente já comunica o líder, diminui um pouco porque o piloto da moto tal está deixando um buraco maior. E deixar um buraco, você permite que um carro entre no meio do comboio. Na hora que um carro entra no meio do comboio, de certa forma, o risco do comboio ele é maior. Então o mais rápido possível, o líder, ele cria um formato, né, que a gente pede para ficar em fila por um, para que o carro saia do meio do comboio o mais rápido possível e a gente volte aí para a fila dupla intercalada. Né, que são os sinais que a gente sempre... Que é outra coisa importante também dentro da pilotagem de grupo,
o treinamento de sinais, avisar onde tem um buraco, avisar que vai diminuir a velocidade, avisar que vai aumentar a velocidade. Isso tudo você facilita a percepção do grupo em relação ao ritmo que o líder está adotando. Então, todo e qualquer risco que o líder percebe, ele de alguma forma ele passa uma sinalização normal, sempre, né, com a mão direita, para que o restante do grupo tenha percepção de que algo ali na frente, seja um quebra-mola, seja um carro que está ali em posição de risco, seja um bicho que de repente, um cachorro que passou na frente, você imediatamente já dá um sinal de desaceleração, então todo mundo já fica mais ligado. Isso facilita muito, muito a segurança das viagens em grupo e de passeios em grupos, né? Isso aí a gente tem até em viagens que não são oficiais do ROG, com um grupo de amigos, a gente normalmente pratica essa sinalização sempre quando a pessoa está confortável para fazer também. Porque não adianta falar assim, vou dar o sinal, mas eu não me sinto seguro pilotando com uma mão, apenas com uma mão. Então, então não dê sinal. Segura, você sabe o que vai fazer, a outra pessoa vai estar repetindo o sinal, então isso facilita bastante a segurança do grupo. Dentro do contexto ainda da viagem em grupo, a gente brinca que a viagem ela normalmente começa no planejamento. Então, se você vai fazer uma viagem durante 10 dias, você pelo menos 10 a 15 dias antes, às vezes até mais, um mês, você está no processo de planejamento. E na hora que a gente começa a planejar a viagem, existe uma primeira etapa, que é fazer o planejamento básico de onde a gente vai, quantos quilômetros nós vamos percorrer, aonde que nós vamos parar, quais cidades nós vamos passar, quantas motos, o posicionamento de cada moto. Tem gente que se sente mais confortável indo mais na frente do pilotão, tem pessoas que gostam de ir mais atrás, e você vai fazendo um mix desse posicionamento, até também de acordo com a experiência dos pilotos. E é muito legal porque é o seguinte, na hora que você faz a primeira etapa desse planejamento, você prepara um briefing e você apresenta para esse grupo. Então, nesse momento, vamos falar aí 15 dias, você vai comentar como vão ser as nossas paradas no primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto dia, quais as cidades que nós vamos ficar, os hotéis que nós vamos ficar, já passa a sugestão do posicionamento e depois vai fazendo as adequações de acordo com o que for possível cada um pedir. Você tem essa que é uma parte muito divertida, onde você reúne o grupo todinho e você, nessa primeira etapa, você às vezes até consegue fazer alterações. Isso eu estou falando em viagens de grupo de amigos. A do ROG, ela é um pouco mais engessada, porque você já sabe para onde vai, o que é o evento, quais as cidades vocês vão parar, os postos é outra coisa importante. Você, na hora de planejar, você tem que ter um posto com uma qualidade legal, porque às vezes você chega no posto, tem combustível, mas o banheiro é horrível, comida não tem lanche, o atendimento é pequeno e você de repente chega lá de capacidade pequena e você chega lá com 30, 40 pessoas e todos com 30 minutos para pedir alguma coisa, então pedir, comer, resolver o que tem que resolver em banheiro, abastecer. Então tudo isso tem que ser pensado no momento que você está planejando a viagem. E essa primeira etapa, o briefing, ela é muito divertida, porque a gente vai percorrer a viagem antes dela acontecer. Então, dá detalhamento em cada cidade, o que tem, o que é legal, momentos que tem visuais fantásticos na estrada. Então, é importante que o grupo, todo ele já saiba quantos quilômetros vai percorrer, em quanto tempo vai parar, porque fica todo mundo mais à vontade, mais tranquilo e já preparado, de forma com que tudo aconteça de um jeito mais automático, né? De uma forma mais automática. E isso acaba ajudando demais o desenvolvimento da viagem. Aí você tem logo depois desse briefing, você faz um briefing 2, que é o quê? Dicas de como arrumar os alforjes, como fazer mala, que tem gente que às vezes vai fazer uma viagem de 5 dias, leva
30 camisetas, 22 calças, então exagera de um jeito que a bagagem da moto do cara parece que ele vai passar 3 meses viajando. Então isso também, dentro do contexto da viagem e até para a segurança na estrada. Você imagina que uma bagagem muito grande, mal arrumada, mal amarrada, ela está colocando o piloto em risco. Então, todo esse procedimento antes da viagem, então você passa assim, pelo menos 15 dias falando da viagem, pensando na viagem, arrumando suas bagagens para a viagem. Vai chegando a semana da viagem, 3, 4 dias antes, a gente normalmente cria um grupo de WhatsApp ou as pessoas trocam muito telefonema perguntando o que levar, o que não levar, que tipo de roupa mais adequada para onde a gente está indo. Previsão do tempo é outra coisa importantíssima. Você ter condição de analisar a previsão do clima, por onde você vai passar, porque você já vai preparado para uma situação onde ou vai fazer frio demais ou vai fazer calor demais, ou seja, vai levar as roupas de acordo com o clima que você pegar. Vai pegar a chuva na estrada em determinado trecho. Hoje existem N sites, N aplicativos aí que te dão essa informação, e quanto mais você estiver preparado, mais confortável vai ser essa viagem. Saber exatamente onde vai pegar chuva, saber exatamente onde, se você pegou chuva, se vai ter tempo de secar as roupas ou lavar as roupas e que dê tempo de secar também. Então, assim, é uma pré-viagem que é fantástica. O planejamento é divertidíssimo e participar do planejamento é muito bom. Não é só pegar aquilo pronto, do jeito que tá, acabou, tá aqui, vou cumprir. Não, às vezes dá palpite, é importante, dá sugestão, de repente conhece algum lugar que quem está planejando não conhece, fala assim, olha, em tal cidade tem um lugar que a gente tem que visitar, porque tem um monumento lá que é fantástico. Então, tudo isso faz parte, e como a gente sempre reforça aqui, tudo isso faz parte, inclusive, para garantir mais segurança, porque quanto mais a viagem tiver planejada, tranquila, mais seguro você vai estar nela. Você imagina uma situação onde você vai para um lugar muito quente, a pessoa não se preparou, colocou só roupa quente, está usando só casaco de couro, o desconforto dele vai fazer com que a pilotagem dele fique comprometida, porque a pior coisa que tem é você pilotar com muito calor, pior coisa que tem é você pilotar com muito frio. Então, o que você puder fazer para você estar confortável durante a pilotagem, você está garantindo mais ainda a sua segurança. É menos uma preocupação que você tem na estrada. Como eu falei, estrada é bom demais, desde que você esteja completamente preparado para o tipo de estrada que você vai pegar. Numa das minhas viagens aí com um grupo, eu acho que tinha umas 30 motos, nós percorremos ali o deserto, fazendo a Rota 66. Nós chegamos a pegar 50 graus. Então, você imagina você 50 graus, com um casaco de couro, capacete fechado, a situação ela não é confortável, mas como era uma viagem planejada e o Head Road Captain desse grupo, ele conhecia muito o percurso, ele sabia da temperatura, então todo mundo foi de casaco de verão, conseguiram ir assim, o mais leve possível no que diz respeito, mantendo a segurança de luva, capacete fechado, mas não tão fechado, um capacete que tem aí uma condição de ventilação melhor. A viagem ficou mais tranquila, porque era muito calor. Nesta mesma viagem, no dia seguinte, nós pegamos tempestade de granizo, com chuva forte e vento. Então, mas a gente estava preparado, então já estava todo mundo de capa, todo mundo sabendo do risco, todo mundo sabendo que ia ter ali durante meia hora uma situação de viagem desconfortável, mais perigosa, mas todo mundo foi mais devagar, todo mundo estava com uma capa que conseguia proteger, até o momento onde a chuva começou a demorar um pouco mais e ficar mais forte, e aí vem o que é o ideal, é não enfrentar. Você vai, consegue, identifica um local seguro para que todo o grupo possa parar em segurança e espera um pouquinho a chuva passar. Isso a gente já passou várias viagens por momentos parecidos. Você pegar uma chuva um pouco mais forte, fala, opa, peraí, vamos parar, espera a chuva
abaixar um pouquinho, porque não adianta você forçar a barra para chegar mais cedo. Se tiver que replanejar a viagem, é melhor replanejar do que falar, ah, não, mas o hotel tal está reservado, a gente tem que chegar lá. Não, não, a gente não tem que chegar nada. A gente tem que chegar em segurança. Isso é o que vale mais dentro de uma viagem. É manter sempre a segurança do grupo, a segurança de todos os pilotos. Eu me lembro, a primeira viagem, o primeiro passeio do ROG que eu fiz depois que comprei a minha moto foi para o Dom Fernando. Quando chegou no meio do caminho entre Formosa e Brasília, a gente parou, era o Jorge Era eu e o Pedrão, não. Era você e o Pedrão? Foi no final do ano. De 2014. Falaram, não vamos. Não vamos, tava o teto preto lá. Exatamente. A gente vai voltar. Chegamos num posto e falou, ó, tá muito complicado, deixa eu ligar pro restaurante. Liguei pro restaurante, aí a pessoa falou, olha, aqui tá chovendo muito. Eu falei, ó, então nós vamos rever a viagem. Fiz a meia volta e... Mas tem que ser, né? Tem que ser, não tem jeito. O que mais, Guilherme, que você... Uma coisa que eu acho muito legal da pilotagem em grupo é que no decorrer do passeio, da viagem, principalmente em viagens mais longas, você passa a conhecer o seu parceiro do lado, da frente, e confiar nele, saber como ele pilota, é legal. Conhecer a pilotagem dele e então daí quando você vai partir, vamos dizer, no dia seguinte ou depois de uma parada, você vai querer ficar na mesma posição do lado daquele cara, porque você já sabe o que esperar dele quando ele está pilotando. Então acho que isso de repente pode ser uma coisa legal. Boa. Então vamos lá. Uma das vantagens da pilotagem grupo, também em viagens, aliás, é uma situação até importante, interessante. Os primeiros 200, 300 quilômetros que você está pilotando em grupo, você está pilotando com um grupo que você não conhece bem o estilo de pilotagem, a forma de cada um, né? Mas assim, 200, 300 quilômetros, você já começa a entender como o seu parceiro que está aqui na lateral, o parceiro que está na frente e até o parceiro que está atrás, que você está observando o tempo todo pelo retrovisor, você já vê o formato deles pilotarem. Então você já começa a ficar mais confortável dentro daquela sua posição, porque você já sabe como é que chega numa curva, o colega que está na frente, o piloto que está na frente tem costume de dar um toquinho no freio. Então você já sabe que ele vai dar um toquinho no freio, ele não está freando. É aquele meio que o automático de dar um toquinho, segurar, acende ali a lanterna, você já não assusta mais porque está vendo que ele não vai fazer uma freada, fazer uma freada brusca. Então isso, quando é viagem então de 10 dias, daqui a pouco você já conhece quase o grupo inteiro, como é que eles estão pilotando, como é que é o estilo de cada um, essa formação de pilotagem de fila dupla intercalada, ela tem assim algumas situações interessantes também, porque, por exemplo, cada piloto ele tem um espaço de acesso que ele pode andar um pouquinho para a esquerda, um pouquinho para a direita, adiantar um pouco, voltar, ou seja, tem um manejo, né? Tem uma... Puta, que mosquito chato. Tem um pouquinho de liberdade. E normalmente quando a gente começa a ter curvas, muitas curvas mais fechadas, curvas em alta principalmente, a gente coloca, né, o grupo, o líder, pede para o grupo ficar em fila por um, que aí você tem, mantendo aquela distância do 1001, 1002, você consegue ter uma tranquilidade de fazer as curvas usando a pista inteira. Quando você tem uma parte da estrada onde você tem muito buraco, muito remendo, a mesma coisa. O líder coloca fila por um, para você conseguir ter possibilidade de desviar sem atrapalhar o piloto que está na frente, que está atrás. Então, para mim, assim, foi um aprendizado e uma descoberta muito boa, muito bacana, pilotar em grupo. Hoje, se você perguntar, mas você curte pegar a moto aqui e fazer uma viagem sozinho? Não curto não. Tá? Não tem problema, não é receio nem nada. Mas é muito mais divertido em grupo. Se tiver que fazer uma viagem, só eu vou fazer. Mas andar em grupo, o prazer, a brincadeira, a afinidade que cria durante uma viagem dessa, ela é muito legal, ela é muito gostosa, ela é uma curtição completa durante a viagem e o mais legal é o seguinte, a gente chega,
com uma relação de amizade mais próxima, já pensando qual seria a próxima viagem, para onde a gente vai, para que cidade, qual o destino que nós vamos percorrer, qual estrada, conhecer outras cidades. E por isso que eu digo, é um diferencial muito legal, muito bacana essa prática da pilotagem em grupo, das viagens, dos passeios. Você termina seus passeios sempre num lugar onde você possa ter um tipo de confraternização. Outra coisa que a gente se preocupa, aliás, aí tanto eu posso falar pelo ROG, como por mim mesmo, pelos grupos de amigos. A gente não bebe durante as nossas viagens. E a gente não deixa nem os amigos, nem os associados do ROG beber. A hora de beber é na hora que você chega no hotel, parou a moto, guardou a moto, tá lá na garagem, aí você vai, se diverte, bebe, lembrando que no dia seguinte você vai ter uma outra estrada para percorrer, ou seja, é a hora da bebida com responsabilidade. Porque tá aí uma coisa que moto não combina. Nada combina, veículo nenhum combina com álcool. E moto, então, o risco é muito maior. Se você for pegar pesquisas, a maior quantidade de acidentes, seja de moto, seja de carro, pode ter certeza que tem álcool envolvido. Então, isso aí pra gente é um risco que você não está colocando só você em risco, está colocando a vida dos colegas que estão ali do lado. Então, a gente realmente é muito severo nessa, seja como eu falei, seja com os amigos, seja em viagens do ROG, em relação a literalmente essa proibição de álcool na hora das nossas viagens. O mesmo vale para os equipamentos de segurança, né? Isso. É outra coisa que a gente tem preocupação e que vale essa preocupação, ela é acima de qualquer associação, de qualquer grupo. Basta você estar com um grupo de amigos, você está vendo um colega seu lá para fazer uma viagem sem luva. Pô, não faz isso. Põe a luva. Se tiver, a gente não sai de casa de moto para cair. A gente não sai de casa para precisar usar os equipamentos de segurança nem nada. Só que a gente pode precisar e a gente nunca vai saber a hora. Então tem amigo meu que fala, não, eu vou aqui, vou andar 3 quilômetros aqui, pô, ali num shopping pertinho e volto, não precisa ir de casaco, nem de luva, nem nada. Precisa, é importante. Pode ter certeza que se acontecer algo nesse pequeno percurso, você vai se machucar muito menos. Já tive amigos que nessa não, vou ali na casa de um amigo que fica aqui a 5 quilômetros. De repente, um carro fechou ele estava a uns 60 km por hora, saiu arrastando na pista, no asfalto, e ele estava de bermuda e de camisa manga curta. Ele ficou 3 meses com os braços enfaixados e as pernas, porque queimou tudo. E o pior foi a experiência que ele colocou do tirar o pinche do corpo, que é um negócio que você tem que tomar anestesia geral para ver que não é uma coisa muito confortável. E ele ainda tentou fazer sem anestesia, não conseguiu, porque a dor é muito grande. Então, assim, não custa nada, ó. 30 segundos aqui, você colocou um casaco, tá calor, não tem problema, na hora que o vento bater, dá uma refrescada, mas ande com equipamento de segurança. Vai para a estrada, coloca um capacete fechado. É lindo andar de capacete aberto, é delicioso, mas pode ter certeza que se acontecer algo, se você estiver na estrada, numa velocidade maior, ou às vezes até dentro da cidade, o capacete aberto não vai te proteger. Ele vai proteger a cabeça, o restante do rosto, a parte da mandíbula aqui. Já vi muito acidente também de um amigo meu com isso aqui tudo estourado. Se tivesse com o capacete fechado, ele ia estar muito mais tranquilo, numa situação assim que nem estava devagar, deu uma distraída, o sinal fechou, aí não viu, bateu aqui a parte do queixo no carro que estava na frente. E é uma coisa que eu gosto de falar muito. Pode ter certeza que 90 a 95% dos acidentes que acontecem com a gente, a culpa foi nossa. Mas o carro freou de repente. Se você tivesse atento, você ia conseguir frear.
Ah, mas o carro entrou na minha frente e eu não vi. Se você estivesse atento e pilotando de forma defensiva, você poderia prever que ele ia entrar na sua frente e isso faz com que você freie com mais tranquilidade ou consiga desviar com mais tranquilidade. Ah, você estava aqui, o carro de repente bateu na sua traseira porque você estava diminuindo para parar no sinal. Antes de diminuir, seja em quebra-mola, retorno, sinal, olha no retrovisor, você vai ver como é que está se o motorista atrás, se ele está atento em relação ao que está acontecendo na frente dele. Porque se você viu, percebeu, você tem como sair da frente dele. Então, assim, 95% com certeza dos casos de acidentes que alguém comenta, em algum momento fala, pô, fui olhar para ver se dava para eu entrar. Não, você não tem que olhar. Olha no retrovisor. Ah, eu fui mudar a estação do rádio. Pô, olhou para o painel da moto. Então é assim, a gente sempre tem uma certa culpa em relação a ter evitado. O carro parou de repente, tudo bem, não foi uma atitude sua, mas se você estivesse atento, estivesse olhando para frente, você com certeza teria condição de evitar aquele acidente. Então, quando a gente começa a lembrar de algumas histórias de grupos, né, que a gente viaja, o Guilherme aqui, eu posso citar um exemplo seu, né, Guilherme? O Guilherme tinha acabado de comprar uma moto, ia fazer a primeira viagem em grupo e ele ia com outro grupo. E o próprio grupo falou, não, Guilherme, já que você está indo pela primeira vez, a gente anda mais rápido, está indo um outro grupo no dia seguinte, que era o grupo nosso. Eles vão mais tranquilos, vão mais uma velocidade mais tranquila na estrada. E o Guilherme veio, foi quando a gente se conheceu, veio participar, veio fazer essa viagem, a gente estava indo para um encontro lá em Tiradentes, era uma viagem de amigos. E foi o tempo todo a gente, Guilherme, tá bom aí, tá tudo tranquilo, velocidade tá boa, o Guilherme dando as impressões dele. E na volta teve um momento lá que tinha mais curvas, onde a gente percebeu que o Guilherme estava deixando um espaço maior. Imediatamente, quando a gente parou no posto, fomos lá conversar, Guilherme, como é que tá? Tô vendo que você está distanciando um pouco. Ele falou, não, tô pegando aqui ainda me acostumando com a moto. Eu falei, então beleza, vamos reduzir aqui um pouquinho para você estar confortável e vai dando lá o seu sinalzinho se você está bem, se está numa velocidade confortável, porque é isso, na hora que também você está disposto a viajar com pessoas com experiências diferentes, essa viagem ela tem que deixar a pessoa menos experiente mais confortável possível, sempre. E a outra coisa que eu sempre digo, não entre no ritmo que não seja o seu, vá no seu ritmo. Pode deixar que o grupo se adequa ao ritmo. Isso eu recomendo muito nas nossas, tanto seja viagem com amigos, viagem do ROG, que também são amigos, mas são viagens mais com pessoas que a gente às vezes não conhece. Então a gente sempre pede, não se preocupe com o seu ritmo, vá no seu ritmo que o grupo vai adequando o restante das pessoas que estão participando de acordo com o ritmo mais confortável para todo mundo. Lembrando de outras histórias aí, a gente tem, dentro desse processo todo de segurança de viagem em grupo, a gente reforça muito que o retrovisor é um dos acessórios, que não é um acessório, é mais do que acessório, é uma peça, uma das mais importantes da moto. Você tem que estar frequentemente ali, é um olho na pista, um olho no retrovisor, um olho na pista, um olho no retrovisor, porque às vezes acontecem situações que o ferrolho que está lá atrás precisa segurar para que todo o grupo mude de faixa com segurança. E motorista de carro, às vezes, o motorista, acho que ele não percebe o risco dele perder ali 30 segundos no ritmo da viagem dele para poder dar um pouco de passagem ou não fazer pressão para um grupo de motos. E às vezes a gente consegue segurar um pouquinho o trânsito, mas tem carro que foge. E aí o colega que está lá na frente acha que está tudo tranquilo, tudo bem, e de repente passou um carro que a gente não conseguiu segurar lá atrás, e esse carro coloca o piloto em risco se esse piloto não tiver com atenção no retrovisor. Eu gosto de falar assim, eu não sou aqui o senhor do saber em relação a regras de segurança, mas como eu falei, eu ando de moto desde os 12 anos, tenho 50 anos, tenho 40 anos que eu piloto moto
um tempo parado, mas pode considerar tudo. Eu caí uma vez. Eu caí uma vez porque eu tentei empinar a moto. Empinava, achava legal, bonitão, era novo, tinha aí meus 18, 19 anos. Num determinado momento eu acelerei um pouco mais, a moto virou e eu caí, machuquei o joelho, não foi nada grave. Mas assim, depois disso, a minha percepção em relação a andar de moto mudou, principalmente no que diz respeito a para que serve uma moto. A moto é para me levar para algum lugar, algum destino que eu quero ir. Quanto mais eu puder me divertir durante esse trajeto, melhor vai ser para mim, mais tranquilo vai ser para mim. E a gente passa por situações em estradas, seja estrada, seja dentro da cidade, as mais diversas possíveis. Então eu gosto, primeiro, vou sair de moto, dou uma olhada, espero a moto esquentar um pouquinho, saio com tranquilidade, do mesmo jeito que você levanta da cama. Você não levanta da cama e sai correndo, você levanta da cama, dá uma esticada, vai andando, né, vai pro banheiro, mas sempre assim, mais tranquilo. Você faz todo um procedimento quando você vai sair de moto, tudo muito, muito mais tranquilo na hora da saída. Depois você vai ficando mais dentro do contexto do que você está do que você está fazendo, é andar de moto, tem risco, tem trânsito, então assim, tem aí os seus 2, 3 minutos de adaptação, de você sair parado de um lugar e já de cara pegar um trânsito. Em sinal, antes de sair no sinal, vê se realmente os outros carros pararam, porque tem gente que tá olhando pro sinal, tá verde, normalmente a moto fica ali na frente, tá verde e sai correndo. Não sai correndo, olha, porque às vezes passa um cara atrasado e esse cara que vai pegar você em cheio porque você não prestou atenção. Não confio em nenhum carro que está entrando em pista, eu vou sempre pensando na possibilidade que eu vou precisar se esse carro entrar na minha frente. Então, assim, são alguns procedimentos de pilotagem defensiva onde eu consigo me divertir. Todos esses procedimentos, principalmente retrovisor, ficar ligado se o carro vai entrar ou não, ficar atento quando você reduzir nos sinais, quebra-mola, retorno, você entender o que está acontecendo com um carro que está atrás, né? Porque é outro risco, se o cara estiver distraído, ele vai bater em você por trás e é uma situação muito ruim para o piloto, porque normalmente a moto vai para frente, o piloto vai para cima do carro, ou o carro às vezes até atropela o piloto. Então, você tem alguns procedimentos de segurança que você pode evitar de alguma forma se acidentar. Então, é importante. Pilotagem defensiva, confiar plenamente em você, desde que você esteja prestando atenção no trânsito, prestando atenção na reação das pessoas. Pode ter certeza, você está numa reta, tem um carro ali que você está vendo se ele vai entrar, ele está em dúvida, ele deixa isso entender. Pode ir devagar porque esse cara vai entrar na sua frente e de repente ele nem está te vendo. Outra preocupação, tenha sempre a atenção de ficar de uma forma atrás do carro onde você esteja sendo visto pelo motorista. Isso é importante. Fique atento com, principalmente, as motos menores. Elas andam rápido, normalmente estão pelo corredor, isso quando o trânsito está lento. Normalmente estão pelo corredor, se você for mudar de faixa, isso vale para se você tiver de moto, de carro, de qualquer coisa. Fique atento, porque pode ter uma moto rápida passando por você e você de repente não tá atento e vai entrar num acidente aí que poderia ter evitado. Como eu falei, eu acho que para mim 95% dos acidentes, eles de alguma forma a gente deu uma vacilada, né? Eu puxo para mim, puxo para quem está pilotando. O outro pode até vacilar, mas se você estiver atento, você consegue evitar. Eu acho que é por aí, viu? Andar de moto é muito bom, é divertido. Se a gente então conseguir fazer esses passeios, essas viagens com muita tranquilidade, e quando eu falo de atenção, eu falo de atenção na estrada, atenção dentro da cidade, a gente vai se divertir, vai usar esse nosso brinquedo aí com muito mais prazer. Eu tenho um amigo que está fazendo 80 anos, anda numa Harley, numa Ultra,
faz viagem com a esposa dele. Eu gosto muito de falar que é o meu objetivo de vida. Eu quero chegar aos 80 anos curtindo andar de moto, tendo moto, se puder 90, melhor ainda. Mas para eu chegar lá, eu tenho que me precaver até eu chegar. Não é só condição física, é eu me manter saudável para que eu consiga chegar lá de forma com que eu continue aproveitando o máximo que a moto oferece para gente. Mantendo a linha ainda da pilotagem, seja individual ou seja em grupo, é muito importante que você antecipe o que você pretende fazer. Então, se você vê uma situação onde você vai precisar frear mais forte, dá uns toquinhos no freio, faz uma sinalização com a mão, seja para o seu colega de moto que está relativamente próximo, seja para o carro que está atrás de você. Então faz uma sinalização, mostra, deixa muito claro qual é a sua intenção. Você vai mudar de faixa? Olha primeiro, vê o retrovisor, vê a velocidade do outro carro, dá seta antes de fazer, para não precisar nenhuma atitude rápida e repentina. Essas também você acaba ficando em situação de risco. Uma outra coisa que eu gosto de falar também, muito em curva, eu acho que existem muitas dúvidas, muitas sugestões, eu tenho o meu procedimento. Eu nunca entro numa curva mais rápido do que eu acho que dá para fazer. Então ela fala, pô, mas isso é óbvio. Não, não é óbvio. Se você tem uma placa lá que a curva é a 60 km por hora, você pode até fazer um pouco mais rápido. Mas se ela é 60 km por hora, pode ter certeza que ela é uma curva mais fechada. Então você se prepara para essa curva, deixa a moto ficar no seu controle e não você entrar muito rápido nessa curva e precisar frear no meio dela, que aí você está numa situação de risco. Tem duas atitudes interessantes. O olhar, a gente tem que olhar para onde a gente quer ir. O olhar, ele determina qual é a direção que a gente vai seguir. Então, se eu vou fazer uma curva e eu quero sair dela ali, vou fazendo uma curva para a esquerda, quero sair aonde eu quero, eu tenho que olhar para onde eu quero sair. Se eu olhar para o guarda-rei, a probabilidade de eu ir para o guarda-rei é muito grande. Se eu olhar para o carro que está vindo no sentido contrário, a probabilidade da moto tender a ir na mesma direção do carro também é muito grande. Então, olha exatamente para onde você quer. E quer fazer um teste? Olho de gato. Vai desviar de olho de gato. Se você olhar para o olho de gato, você vai passar por cima do olho de gato. É muito engraçado isso. Então, na hora que você fazer o teste do olhar, vai naqueles aqueles olhinhos de gato nas pistas e vai passar no meio dele. Olha para o meio, porque se você olhar para o olho de gato, você vai passar por cima do olho de gato, você não vai conseguir desviar do olho de gato. Então, a importância desse, eu digo assim, é uma manha, sei lá... o cérebro, ele obedece o comando do olhar. Então, olhe para onde você realmente quer ir. Uma outra técnica que eu uso, e às vezes a gente usa inconsciente, que é o chamado contra-esterço. Quando você vai fazer uma curva para a esquerda, é incrível, mas é verdade. Você acaba virando o guidão para a direita. Então você vira um pouquinho e a moto inclina e você vai fazer essa curva com mais segurança. Eu acho que todo mundo faz isso inconsciente. Na hora que você passa a ter o domínio da técnica, você vai fazer isso de forma muito mais consciente. Porque, por exemplo, se você está numa curva, entrou um pouco mais rápido, primeiro vamos tentar evitar fazer isso, mas entrou um pouco mais rápido e precisa dar um toque no freio, põe a moto reta um pouquinho, dá um toque no freio e volta. Se você acha que precisa deitar mais, empurra, você está deitando mais para a esquerda, empurra o seu guidão para o lado direito. Você vai ver que a moto vai inclinar mais e você vai fazer essa curva com mais segurança. Opa, inclinou demais, volta. Isso é automático, eu tenho certeza que todo mundo faz. Mas começa a treinar isso, isso funciona a partir dos 60, 70 km por hora. Com consciência, você vai ter um domínio muito maior quando você estiver fazendo curvas. Bom, francamente, eu espero aqui que um pouco do que eu sei, eu continuo aprendendo sempre. Eu acho que todos nós ainda temos muito que aprender
E mais uma vez eu reforço essa iniciativa aí do projeto Vida em Duas Rodas de forma muito positiva, que é essa troca de experiência. Eu espero que eu tenha, né, de alguma forma, contribuído aí para passar pouco do que eu sei, mas eu de forma assim bem tranquila, porque eu já andei muito, já viajei muito, rodo muito de moto na cidade e graças a Deus tenho mantido a minha tranquilidade em relação à pilotagem. Como eu falei, a minha moto eu uso muito para me divertir. Ter os cuidados quando vai andar na chuva, pode ter certeza, vai escorregar mais. Ter cuidado antecipando, se você vê um buraco, desviar de forma mais tranquila, tenta desviar, não passa nesse buraco travado, travado no freio. Então, assim, o que você puder fazer desse instrumento que inventaram em duas rodas, que foi sensacional, porque é emoção, diversão, e se for com tranquilidade e com segurança, então acho que é o melhor dos mundos.